Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Ela Talk Show. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, é a nossa co-host aqui no show. Ela vai falar para a gente, trazer para a gente um pouquinho da vida dela, de como ela saiu do Brasil, de onde ela saiu e chegou até aqui, dos perrengues que ela passou, mãe de 2 filhos, uma profissional, uma pessoa que assim tem muito para oferecer para a gente. Eu tenho certeza que vocês serão muito edificados com o que ela tem para ensinar para a gente. E nós estamos aqui com a nossa amiga Lidiane. Olá, boa tarde, é um prazer. Nossa, quanto elogio, gente. Estou lisonjeada já com essa introdução. Mas merece, minha amiga, você é top, muito Obrigada, linda. é um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte desse show, né? Onde nós falamos do universo feminino e de tantas problemáticas do universo mesmo em si, né? Sem preconceito. Falamos de diversidade, falamos de tudo, de maternidade, de mulheres, de beleza, de Deus. Então, de tudo. Lidiane, que ótimo. Eu estou lisonjeada de poder fazer essa entrevista, né? Que, assim, para mim está sendo uma experiência muito, muito profunda de poder estar aqui com você. Conta pra gente aí, para as pessoas que estão nos assistindo, um pouquinho da sua história, Lid. Então, meu nome é Lidiane Lopes de Albuquerque, mas nos Estados Unidos agora eu já virei Lydia, right? Que é difícil falar Lidiane, o americano fala lá é Diane, right? Então, Lídia. Eu sou filha do seu Manuel Lopes de Albuquerque, da Dona Ivone Aparecida Albuquerque. Eu nasci em São Paulo, mas fui criada no Paraná, então toda a minha família é do Paraná. Eu só fui nascer em São Paulo, né? E eu cresci toda a minha vida no Paraná, minha família é do Paraná, sou pé vermelho. Sou pé vermelho. É engraçado que na minha terra tudo que planta dá. Então, eu lembro que uma amiga minha ainda até foi comigo visitar o Paraná e a gente foi pro Rio primeiro. Daí, quando a gente estava chegando na minha cidade, ela falou, nossa, você mora na fazenda? Que não entendia, né? Então, muito lisonjeada de ter crescido com o pé no barro, de ter corrido, tive uma infância de brincar na rua, de aproveitar mesmo de correr, de ter contato com a natureza, com os animais. A gente se mudou pro Paraná, é muito interessante essa história, porque a gente morava atrás das fábricas em São Paulo e eu tinha 1 mês de vida. Uau! E eu fui hospitalizada com sopro no coração, com problemas cardíacos. E o médico ficou internada no melhor hospital de São Paulo, de bebê. E o médico falou assim, mãe, não tem mais jeito, pode levar em casa para morrer. Não tem mais jeito. Essa foi... E acho que Deus queria que eu vivesse, porque hoje eu tenho 43 anos e estou aqui ainda, né? Lidiane, é interessante o que você falou, que eu já ouvi, né, alguém falando, e é muito importante, todas as vezes que você passa, tem alguma experiência assim de perto, né, da morte, de near death, é porque Deus tem um plano muito grande na sua vida. Ele tem uma coisa muito especial para te entregar, porque senão você teria morrido, né? Então ele preservou a sua vida por algum motivo. Agora a gente quer saber, a gente vai descobrir hoje o motivo que Deus preservou a sua vida. Então, e aí é interessante que minha mãe, mesmo na época sendo católica, né, hoje a minha família toda evangélica, então eu cresci num lar cristão. Mesmo sendo católica, a gente também nós somos cristãos. E ela teve um sonho, uma visão, e Deus falou para ela, pega e vai embora. Naquela mesma noite que o médico tinha mandado eu ir embora para casa para morrer, ela fez todas as malas e a gente foi pro Paraná. E chegando no Paraná, acho que não tinha poluição, a minha avó morava numa fazenda, então ela me levou no médico, eu tomei uma vacina e tô até aqui até hoje, né? Uau. E eu lembro, assim, durante que essa história ficou esquecida, né? E quando tive uma infância, assim, difícil no sentido de que eu tinha muito problema de saúde. Eu não comia... Eu era muito magrinha, minha mãe sentava comigo para fazer eu comer. Hoje, como psicóloga, eu sei que eu tentava controlar o comportamento dela, né? Porque eu tinha a atenção dela ali 100% para mim. Apesar também de ter, talvez, a questão, né? De ter sido muito protegida, muito cuidada. Porque, né? Eu fui mandada embora para morrer. Filha? Não, eu tenho mais 2 irmãos, o Jefferson e a Ana Paula. Ai, amo demais meus irmãos. A gente tem um excelente relacionamento. E os 2 também são muito tementes ao Senhor. Que bom. E Que lindo. aí eu cresci
assim, muito cuidada. E eu lembro dessa dificuldade de comer. Minha mãe dava comida. Até... eu sempre me senti um pouquinho diferente, sabe? Não sei se era o excesso de cuidado ou se realmente eu tinha alguma coisa, né? Então, você cresce com essa... Quando você é criança, você cresce com essa percepção. Era uma criança... Hoje eu tenho um filho de 4 anos e um de 9. E eu olho para o meu filho e o comportamento dele, esse caráter forte, de decisão, é mais ou menos como eu era. E era muito incompreendida na minha época, né? Então, eu olho assim e falo, nossa, acho que era assim. Eu chorava por tudo. Então, era uma criança um pouquinho difícil. Aí, a adolescência, também difícil. Sofri bullying na adolescência, era muito bonita. Assim, desde que eu me conheço por gente, sabe? O assédio, já desejei não ser mulher. Uau! Muito assédio. Depois, na vida adulta, também assédio, né? Essa questão da feminilidade, da mulher, o nosso espaço. Eu sempre parece que eu nasci à frente do meu tempo, né? Eu sempre muito à frente. Queria estudar, queria viajar. Aliás, fui a primeira da minha família a ir para a faculdade. Fui a primeira da minha família a morar fora, então... Sempre pensou fora da caixinha. Sempre pensei fora da caixinha. Aí, eu... me formei, né, em psicologia, psicologia clínica. Na época, eu era extremamente behaviorista. Na minha época de formação, a psicologia estava tentando se firmar enquanto ciência. Então... E aí, eu não pensava nem na cognitiva, porque eu completamente esquininiana. Me formei, passei numa pós, fazia psicologia clínica e vim para os Estados Unidos para aprender inglês. Você chegou a clinicar no Brasil? Fala um pouquinho da sua carreira no Brasil. Trabalhei na área de psicologia de neurodesenvolvimento. Eu fazia diagnóstico e tratamento de crianças com distúrbios de aprendizagem. Na época, tudo era chamado de distúrbio de aprendizagem, né? Hoje a gente já sabe que o TDAH é uma desordem do neurodesenvolvimento e a dislexia, por exemplo, é um distúrbio de aprendizagem. São duas coisas completamente diferentes. E engraçado que, assim, eu trabalhei um tempo, assim, no Brasil, a gente tem uma formação muito rica, né? Então, na faculdade, eu tinha psicologia social, então eu trabalhava... Tinha psicologia organizacional, tinha psicologia clínica e a psicologia escolar. Dentro da psicologia escolar, trabalhava num hospital com neurodesenvolvimento. Então, eu sou neuropsicóloga, né? Minha formação maior é em neuropsicologia. Então, você trouxe uma bagagem muito grande com você. Agora, eu quero saber como que você chegou nos Estados Unidos, o que você tem feito e como, assim, a sua trajetória até aqui. Conta pra gente. Eu era uma aluna, assim... Eu tinha uma aluna, assim... Hoje eu sei, tipo assim, eu fiquei muito tempo em denial. Hoje eu sei que eu tenho TDAH, né? Eu não sabia na época. Então, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Eu queria muito uma coisa, então eu me esforçava muito para conquistar. Então, eu era uma aluna exemplar. E eu amava estudar, eu já passei na pós, já saí da faculdade, passei numa pós. E eu, tipo assim, tirei 10 nos meus 3 trabalhos de formação, que no Brasil é diferente, né? Você faz 3 TCC no final do curso. E aí, eu lembro que eu passei em psicologia clínica com uma supervisora que eu amava, que ela era top das galáxias. E aí, ela falou assim, eu vou te passar porque eu sou supervisora e eu sei como boa aluna você é, mas o seu inglês... horrível. Aí ai, meu Deus. Isso foi no Brasil? Isso foi no Brasil. Eu tinha 23 anos. Aí eu falei, meu Deus, preciso aprender inglês? Preciso aprender inglês? Aí eu fui pesquisar, vou viajar. Ai, se eu vou estudar inglês aqui, mas se eu ficar lá um mês, eu aprendo. Todo mundo falava que ficava um mês e aprende. Não aprende. Eu aprendi rápido, porque eu tenho facilidade para línguas, mas não aprende. Mas é uma não utopia, aprendi um né? mês, é uma utopia. Tá aqui é uma utopia. E é engraçado que eu fui fazer minha entrevista em cidade, aí eu vi todos os programas que tinha, eu vim com um visto que chama Word Study, que você vem para trabalhar e estudar, né? Então, eu lembro que eu fui na minha entrevista e o cara do consulado falou assim... Onde você vai morar? Eu falei, pra onde você vai ficar? Eu falei, na Carolina do Norte. Foi a primeira cidade que eu morei. Eu vim com visto pra lá. E aí, pra trabalhar numa colônia de férias, num hotel, que é o que todos os estudantes fazem. Não só os estudantes brasileiros e internacionais, como os próprios estudantes dentro dos Estados Unidos vão pra esses lugares pra trabalhar no verão. E aí, eu fui, escolhi esse trabalho e tal. Aí, chegou na entrevista, ele falou assim... Por que você vai para os Estados Unidos? A pergunta clássica, né? Deixa eu levar toda a papelada, aquela ansiedade de tirar o visto. Então, eu falei assim, para eu aprender inglês. Ele falou assim, boa sorte em aprender espanhol. Carimbou e me deu. Eu falei, espanhol? Como assim?
Porque a área que eu ia morar tinha muito latino. E engraçado, a primeira língua... Foi sarcástico com você. Mas a primeira língua que eu aprendi foi o espanhol. Sério? Sério, porque eu trabalhava... Todas as meninas trabalhando até eu falava espanhol. Depois de 1 ano já morando aqui, aliás, quando terminou todo o programa de estudante, eu resolvi ficar, nem sei porquê. Na verdade, acho que a liberdade que você tem aqui de morar sozinho, de estar sozinho, de se conhecer, porque em casa... Mesmo, eu fiz faculdade e a minha faculdade era perto de casa, então eu não saí de casa para estudar. Então eu ia para casa, tinha esse conforto, tinha comidinha, tinha carro. Então o fato de estar sozinha, acho que eu falei assim, ter essa liberdade aqui. E um crescimento também, né? Eu acho que quando você está sozinha, está num lugar sozinha, todos nós que somos imigrantes, nós passamos por isso. A gente sai do conforto da nossa casa, dos nossos pais, e chega aqui num lugar totalmente desconhecido. E aí eu lembro que é bem isso mesmo. Quando você sai de casa, você tem que fazer tudo sozinho. Você tem que cozinhar, lavar roupa. Tudo. Você tem que aprender a gerenciar seu dinheiro. Com certeza. E eu lembro que eu gastava no começo, gastava tudo. É um amadurecimento forçado quase, né? Praticamente forçado. Então eu vivi essa vida de estudante internacional. E aí, acabou o programa. Tava curtindo, né? Livre, leve e solta. Acho que também de ter uma família um pouco controladora, né? Por causa da religião. Eu lembro que no Brasil, gente... Minha mãe já tinha... E foi engraçado que quando eu comecei a fazer psicologia, a minha mãe se converteu. E na psicologia, os primeiros cursos são de evolução. A gente estudava Darwin, tudo, que a gente veio do macaco. Entrei numa crise existencial ali, entendeu? Lógico que no último ano da faculdade, eu lembro que a gente tinha um paciente, uma criança... Ele falava que via anjos, né? E nenhuma das estagiárias acreditava. Eu acreditava que ele via anjos. Porque minha mãe tinha se convertido no começo da faculdade, eu tinha 18 anos. E eu entrei numa crise existencial ali. E eu pensava, meu Deus, não é possível que a gente venha desse acaso. A nossa formação dos Sapiens, a gente difere 1,6% genética do chimpanzé. É muito pouca diferença genética para essa evolução. O nosso maior sinal evolutivo é o polegar oponível, né? E eu pensava assim, como que a gente pode ser fruto dessa causalidade? E a minha mãe, fervorosa, tinha acabado de conhecer a religião evangélica daquela época, buscava essa santificação, cabelo longo, saia, e eles eram do manto mesmo, ia pro monte orar, minha mãe chegava de madrugada com as chaminhas assim de fogo, aquele movimentação do espírito mesmo. E eu, meu Deus do céu, e eu estudando que vinha do macaco. Só que no final do curso, depois de ter estudado 5 anos, e a nossa formação é muito rica, né, tipo, eu digo assim, a formação de psicologia é praticamente medicina, né, a gente tem farmacologia, embriologia, neuroanatomia, anatomia, eu estudei todas as partes médicas, né? E depois todas as teorias. Psicanálise, na época era muito forte. A psicanálise e o behaviorismo. Hoje a gente tem várias outras. Então, essa experiência do Brasil aí foi uma coisa assim que te trouxe muito conhecimento para você aplicar aqui. Conta pra gente um pouquinho de como você se encontrou aqui e como você entrou nessa área, que muitas vezes a gente sai de lá do Brasil, chega aqui e a gente vai fazer, nós deixamos de ser aquilo que nós somos no Brasil. Não, mas eu passei por essa fase? Claro, todo mundo passa. Minha vida foi feita de crise de identidade. Primeiro essa da mudança religiosa e no último ano da faculdade eu lembro que a psicologia ainda estava tentando se formar como ciência na época, então ela corria de tudo que falasse de religião ou de crença de coisa. E eu realmente acreditava que o menino via anjo, só que eu não falava também, porque não queria que os meus professores achassem que eu era esquizofrênica. E aí vim pra cá pra aprender inglês. Passei em todos os testes e ela falou, vou te passar na pós porque você é minha aluna e você é muito inteligente. Mas a sua prova de inglês... Aí vim pra cá pra aprender inglês, tive essa liberdade. Passou o programa e eu acabei ficando. Igual criança igual criança num playground. Eu acabei ficando, nem sei porquê. Fui pra Nova York passear, minha amiga falou assim, vou morar em Nova York, eu quero fazer dinheiro. Só que na minha mentalidade, eu não vim aqui pra fazer dinheiro, eu vim aqui pra fazer inglês. Então, a primeira crise lá do depois, quando chega aqui para imigrar, tudo diferente, você não fala a língua, é desesperador. No primeiro dia que eu fui no supermercado, lá na Carolina do Norte ainda, era desesperador. Aí me adaptei, passaram 6 meses, me adaptei. Aí fui para Nova York, outro estado. E lá é tudo mais devagar, o povo faz supper, as velhinhas ajudam você, ajudam os estudantes, os imigrantes. Aí você vai para Nova
York, porque ainda assim lá eu trabalhava de subemprego, que era no hotel, mas eu ainda tinha minha identidade de estudante. Aí quando eu fui pra Nova York, a minha amiga, vamos pra lá, que faz dinheiro. Eu nem pensava, isso nem relacionava na minha cabeça, né? Fui pra Nova York, eu falei, tá bom, se eu arrumar emprego hoje, a gente fica. Aí eu fui procurar emprego, arrumei emprego no mesmo dia. E aí a gente acabou ficando em Nova York. Só que Nova York é uma grande metrópole. Primeiro dia que eu entrei na 14th Street, na 14, e todo aquele povo saindo do subway, eu me assustei demais, assim. Eu nunca tinha morado numa grande metrópole. E eu acabei morando em Nova York durante 15 anos da minha vida. 15 anos. 15 anos da minha vida. E nesse processo eu fiz de tudo. De faxina, a gerente de empresa, a tudo, entendeu? Todo mundo passa pelo subemprego. É impossível não passar. E mesmo depois, quando eu tinha já o meu documento, eu ainda escolhi o subemprego pela questão financeira, né? Porque Explica pra gente. Porque quando você trabalhava formal numa empresa, o governo leva tantas taxas, imagine no Estado democrata, né? Eu já chegava a ganhar 8 mil por semana e você leva 5 para casa. Entende? Daí você acabava voltando pro Tio Sam tem que entregar. Tio Sam pede, tem que entregar. Mas a gente vai mudando. Hoje eu tenho prazer em contribuir, porque eu aprendi a viver aqui. A dar a César o que é de César. A dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí, em Miami... Eu faz 3 anos. Vamos voltar um pouquinho aqui, gente. Já tá indo muito depressa, vocês não acham? Então, o que te fez voltar de Nova York a Miami? O que aconteceu lá em Nova York que realmente marcou a sua vida em Nova York? Eu tenho certeza que a gente quer saber. Que tem Nova York fiz de tudo, de tudo. A gente tinha uma vida boa, a gente tinha nossos negócios, eu trabalhava no emprego formal. Aí eu tive meus filhos, né? O Lucas, que tem 9 anos, e o Noah, os amores da minha vida. A maternidade, ela realmente te faz... Então, você encontrou o amor da sua vida em Nova York? Encontrei o amor da minha vida em Nova York. Que lindo, gente. Me emociona. Aí eu encontrei meu marido atual em Nova York também. A gente namorou, a gente foi morar junto. Daí eu tive meu primeiro filho. E foi muito difícil, sabe? Porque a gente era muito... Nova York é muito... Caótico, né? Caótico. Muita vida louca mesmo, né? Então, meu marido trabalhava de DJ, passava a noite na balada. E eu muito baladeira. Daí veio... Nós, tipo assim, era essa vida. Aí depois veio os filhos. E ele ainda continuou na balada. Então, eu tive muito sofrimento também. Quando eu tava grávida. Foi muito difícil, entendeu? Porque a gente não tinha maturidade. Por mais que eu já tivesse idade, né? Eu sentia que eu estava preparada para ser mãe. Eu queria muito ser mãe. Eu acho que eu não tinha maturidade, porque não escolhemos nós dois. Vamos casar, vamos ter filho, como as pessoas escolhem. Então, isso foi uma parte da minha vida que me machucou muito. Foi muito caótico. Não foi você não planejado. Não. E aí veio o Lucas, e aí eu sofri muito na minha gravidez. Foi muito difícil. Aí depois o Noah a gente já quis. O Noah nasceu num ambiente diferente. A gente já estava com condição financeira melhor, num apartamento melhor. E aí depois vem a dificuldade de ter 2 filhos numa cidade que faz frio 8 meses. Nossa, realmente. Aí eu vim visitar uma amiga e assim, tudo você ganha bem, mas parecia que tudo que você fazia era para viver. Só para sobreviver, né? E aí assim, ou você trabalha e terceiriza a educação do seu filho. Mas aí você trabalhando, você consegue prover tudo. Atividade esportiva, Kumon, isso e aquilo. Mas você não vê seus filhos, fica no cuidado da babá. Ou você fica com seus filhos, daí você não tem todos os recursos que você precisa para estar todas as atividades. Isso era o que acontecia comigo lá. E aí a gente falou, não, se for só para pagar conta, melhor morar em Miami, que tem o sol e a praia linda. E o Alex já era do Rio, ele já sentia muita falta, né? E daí eu vim visitar uma amiga. E aí ela morava num apartamento onde eu moro hoje. E ela se mudou de lá, onde eu moro hoje. Falei, nossa, que condomínio lindo. Metade do aluguel por dobro do tamanho do apartamento. Metade do aluguel que eu pago em Manhattan. Eu morava em Manhattan também. Piscina, quadra de vôlei. Vamos mudar pra Miami. É outra realidade, né? Outra realidade. Só que Deus trouxe a gente pra cá, sabe? Porque a gente veio pra cá 1 ano antes da pandemia. Oh, uau! A gente veio em 2019. Olha, eu não sabia que você tinha chegado assim, tão Nossa, recente. Tá vendo, gente? Novidade pra mim também. Eu não sabia que ela... Eu já pensava que essa menina já morava aqui há muitos anos. Eu não sabia que a gente tinha chegado aqui logo antes da pandemia. 1 ano antes da pandemia, Deus trouxe a gente pra Miami. A gente comprou um negócio, investimos todo o nosso dinheiro nesse negócio.
E veio a pandemia. A gente já tinha sofrido danos na própria compra do negócio, porque não eram pessoas muito honestas, mas tudo bem. Como eu sou resiliente, eu fui, aprendi do negócio, fiz crescer, fiz acontecer. Fez do limão a limonada. Nós dois trabalhando junto, né? Fizemos acontecer. E aí, veio a pandemia, quebrou tudo. A dívida da empresa era muito alta. A receita, né? Eu precisava ter a empresa rodando, senão eu não ia sobreviver. E aí, eu consegui vender, a gente conseguiu vender no meio da pandemia. E esperamos a pandemia passar. Vendi para não ficar no prejuízo. Foi dolorido, né? Mas assim, de todas as perdas, a financeira dói menos. Porque eu vou falar uma coisa que eu falo com muito respeito, que eu sei que a pandemia foi muito dolorosa para muita gente. Mas foram o melhor ano da minha vida. Então conta pra gente, por que foi o melhor ano da sua vida? Por quê? Porque quando a gente veio pra Miami, a gente realmente resolveu ser uma família. Porque em Nova York ele tinha uma vida muito caótica, trabalhava muito, trabalhava à noite, DJ, festa, balada, evento. E eu ficava sozinha com as crianças. Então, quando a gente veio pra cá, a gente resolveu. Ele largou tudo, nada de amiguinho, nada de nada. Vamos ser uma família. Começaram de novo, né? Começamos de verdade, né? De verdade. E aí, a pandemia veio e nós ficamos de lockdown em casa. Nós 4. Então, a gente ouve muito falar assim, na pandemia, ou você realmente consertava o seu relacionamento ou terminava de vez, né? Porque foi intenso. Foi. Então, nós ficamos nós 4 de lockdown em casa. Eu falo isso com muito respeito, porque eu sei que foi muito doloroso para muita gente, perdeu a família. Mas para mim foi o melhor ano da minha vida. Que bênção. Tipo assim, eu tava todos os dias com os meus filhos. Com ele, e a gente pôde olhar um pro outro, eu pude olhar pra minha vida, né? E como é grandioso. Família, né? Você sentiu a experiência mesmo de família. Porque a gente tira uma fériasinha por ano, 2 semanas ali, ainda tá com outros familiares. Então a gente ficou literalmente lockdown, né? E aí eu lembro, ficamos nós 4 juntos pela primeira vez. E foi assim, foi uma experiência incrível. Foi incrível. E a gente descia ali para andar de bicicleta, ali embaixo, subia. Eu lembro que a gente pegou Covid bem no comecinho. Bem no comecinho da pandemia. Então o povo tinha medo. Uma vez a gente ficou 16 dias trancados dentro de casa. Porque no começo, quarentena absoluta, de verdade. Hoje não tem mais isso. Você vai ter que jogar o colchão, isso e aquilo. E não. Nós ficamos 16 dias, nós 4, dentro de um apartamento. Foram os melhores dias da nossa vida. E a gente percebeu o quanto a gente ama a nossa família, ama estar junto. E a gente não tem tempo, entende? Nova York é uma vida tão louca, tão go, não tinha tempo. Miami já tinha desacelerado. Mas a pandemia fez você olhar pra dentro, olhar pra você. Olha a beleza que eu tenho aqui. Então, tipo começou a dar valor daquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa. E eu, como muito boa empreendedora nem nada, né? Ups and downs. Na verdade, ups and downs. Eu tenho muita energia de fazer o dinheiro, mas eu não consigo muito segurar, né? Os meus negócios. E aí, eu lembro que eu vendi a empresa no meio da pandemia. Foi Deus, né? E eu lembro que quando veio a pandemia, eu entrava no meu quarto de oração e eu chorava todos os dias. Senhor, como eu vou sustentar essa família? Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com tanta dívida? Eu lembro que eu tava com mais de $500 mil de dívida. $600 mil de dívida. Gente, vocês que estão assistindo aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa dúvidas, comentários aí nos comentários. E pergunta a Lidiane se vocês tiverem alguma coisa, como ela saiu, essa mulher já entrou e saiu de dívidas assim, milionárias. Eu tenho o código, né? Você é milionária. Pega um código com ela. Se vocês quiserem qualquer pergunta que vocês tiverem, deixem no comentário que a gente vai responder. Eu posso dizer que hoje eu sou milionária porque eu encontrei minha família. Eu vi a beleza que eu tenho, né? Que Deus me deu. Que eu pedi. Outro dia mesmo, olhando minha Bíblia, tinha lá um bilhetinho. Eu tinha pedido uma família para Deus. Ai, que lindo. E Deus me deu. Eu encontrei por acaso dentro da minha Bíblia. Assim, hoje eu me considero milionária, mas por muito tempo eu achava que eu era uma fracassada. Porque eu fazia negócio, perdia. Fazia negócio, perdia. Todos os negócios, todas as áreas que você imaginar. Eu sou psicóloga, eu faço trading no mercado financeiro, eu tenho licença de realtor para vender casa, eu tenho licença de dealer para vender carro, navego em todas as áreas. E por muito tempo eu fui pro lado errado de mim. Eu achava, meu Deus, não tem algo de errado. Meu Deus, entende? Aí surgiu o lance do digital, aí comprei vários cursos, comecei a estudar coisas. Mas o que eu vou falar no digital? Eu posso falar de tudo, posso falar de finanças, posso falar de culinária, minha família no ramo de comida.
Então, eu sei cozinhar muito bem. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer no digital? Qual que é o meu talento? Então, sempre essa crise. Outra crise de identidade. Então, outra crise. Pelo que a gente está percebendo aqui, o seu pior desafio foi as suas crises de identidade que você, desde criança Desde até... Desde criança até adulta. E como overcome, né? Como superar isso. Como superou isso? Porque, na realidade, pessoal, isso aí é um problema de muita gente. Enquanto nós não sabemos quem nós somos, né? Essa crise de identidade, ela persegue, ela pode ser até uma maldição na vida das pessoas. Enquanto nós não realmente descobrimos quem nós somos e o nosso propósito, nós não conseguimos viver o extraordinário de Deus. Então, vamos ver aqui. Pois é. Que nós conseguimos vencer essa aí, Lidiane. Essa é uma muito boa pergunta. Então, irmã, eu, por muito tempo, achava que tinha algo errado comigo, por tanto interesse. Eu estava com obesidade mental. Quero estudar. Aliás, o ano passado, terminei uma pós, fiz o curso Quadri de terapia quântica e tirei minha licença. Eu tenho muito interesse em aprender tudo. Lógico que eu descobri que o TDAH, né, é um perfil de quem tem a disorder, de tudo exciting, algo novo. Não, a gente gosta dessa sensação de novidade por causa da dopamina, então a gente gosta da sensação de novidade. Então eu sempre quero aprender. E é um pouco também do meu perfil, mas durante muito tempo eu falava, meu Deus, eu tinha inveja de quem ama cozinhar e tinha um bakery, queria ser uma boleira famosa, ou alguém que gosta de música, é um músico famoso. Eu pensava, nossa, que vida completa. Hoje não. Hoje eu me permito operar no multidimensional, eu sei que eu sou perfeita e que eu sou uma mulher multidimensional. Agora eu preciso aprender a canalizar, estou aprendendo a canalizar minhas energias para que eu tenha sucesso nas coisas. Porque o que acontece? Eu construo, depois, tô boring, vou mudar de coisa. E aí, depois de um certo tempo, já tenho 43 anos, tenho uma família, não dá pra mais viver nessa adrenalina da vida, né? E eu tenho muita sorte também, porque a minha adrenalina foi, tipo assim, negócios. Em vez de poderia ter ido para um caminho pior, que é o que a maioria dos TDAHs vão, um alcoolismo, um abuso de droga. Pelo menos era os negócios aventureiros, né? E aí, eu, no ano passado, quando todo mundo se enclausulou, surgiu o negócio do digital. Eu falei, meu Deus, eu também quero ir pro digital. Aí comprei uns cursos, o que eu vou falar? E aí, eu fiz um curso que era de entrepreneurs, que era de empresários cristãos. E lá eu aprendi alguns princípios, algumas coisas. E eu orava, Senhor, qual que é a minha visão, qual que é o meu propósito, essa sede, né? E aí não importava. E eu descobri, eu tive uma virada de chave. Tudo na minha vida eu fazia de 3. Na faculdade eu tinha 3 estágios. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 3 trabalhos. Hoje eu tenho 3 empresas. O ano passado... Olha aí, pessoal. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo de 3. O ano passado eu fiz 3 cursos, né? E aí eu descobri que essa necessidade de fazer acontecer era por conta da minha identidade. Eu não preciso fazer tanto, eu preciso ser. Ai, que lindo. Eu sempre fiz tanta coisa. Aí todo mundo me via como extraordinária e eu me via como uma fracassada sempre. E aí, no momento de oração, eu me vi literalmente dançando e Deus olhando para mim. Foi nessa busca incessante, no meu momento de oração, toda manhã. E nesse curso, a gente tinha que escrever muito, né? E eu percebi que eu tinha um padrão comportamental, eu fazia tudo de 3. Eu fazia as coisas porque eram muito challenge pro meu brain. E aí, eu lembro que eu fiz consultoria de uma empresa. Em menos de um mês, coloquei 100 mil de contrato. E daí, eu não fiz contrato com a própria empresa. E daí, foi assim, uma decepção. Assim, fiz de novo, né? E esse excesso de fazer, é porque eu não sabia quem eu era. Hoje eu sei que eu sou filha amada do Criador. E que eu sou importante porque eu existo. Gente, olha só, eu tô aqui quase chorando, eu não sei vocês, mas, cara, isso aí tá pra gente, pra vocês que estão assistindo também, gente, se tem alguma pergunta, escreva aqui no comentário pra gente responder pra vocês, porque essa crise de identidade, eu tenho certeza que todos nós
passamos um dia, né? E muita gente está passando. E não se esqueça de inscrever no canal, né? Isso aqui nós estamos aqui é para trazer conhecimento, para trazer... Assim, queremos conversar com você. Se você precisa de alguma coisa, nós estamos aqui. E eu tenho certeza que essa experiência da Lidiane está enriquecendo a mim, com certeza, e muito vocês também. E assim, o autoconhecimento, ele é tudo. Eu sempre fiz terapia, minha vida toda, sempre estudei, sou psicóloga, mas essa cura, a cura só Deus, vem né? do Senhor. Vem do Senhor. Veio do Senhor. E assim, é um processo. Não vou dizer que eu tô 100% madura, porque eu ainda faço um monte de coisas, mas hoje eu aprendi a aceitar que eu sou uma mulher multidimensional. Eu quero ter sucesso, mas eu já sou uma pessoa de sucesso. Entende? Porque a gente olha para sucesso pensando, não deu resultado. Mas eu tenho sucesso. Entende? Entendo, Lídia. E outra coisa que eu quero acrescentar aqui, que é muito interessante, que você falou, pontuar, né? Alguma coisa aqui, que você falou de milionária, de riqueza. Na realidade... Não é o dinheiro, né? Você é prosperidade. Porque a prosperidade não é ser rica, não tem nada a ver com dinheiro. Você é próspero porque você tem uma família maravilhosa. Você conhece a sua identidade em Deus. Não existe riqueza maior do que essa, né? Muita gente passa por essas crises, né? E não consegue se achar. Você passou por essa crise de identidade desde o início da sua vida até você se encontrar realmente com o Criador. Isso é lindo. Lindo mesmo. Assim, é uma coisa que é uma prosperidade que não tem preço. Não tem. E hoje, dando certo, não dando certo, eu sei quem eu sou. Nossa, eu recomeço de novo porque eu sei quem eu sou. E ele está sempre com você, e não importa quando, não importa. Na alegria, na tristeza. Na alegria. Eu vi uma vez alguém falando assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? O nosso Salmo 91. Aí ele estava deixando a palavra habitar, né? Habitar não é visitar, é morar, estar ali sempre. Então, quando a gente habita, quando a gente mora no esconderijo do Altíssimo, nada, né? Nada chega à sua tenda, nada te atrapalha. Então, você está realmente morando no esconderijo do Altíssimo. É lindo isso. Amém. Eu recomendo terapia e momentos com Deus, gente. É muito edificante. Que lindo. Então, e quais, Lídia, pra gente depois dessa aula aí, que emocionante, conta pra gente aí suas expectativas, né, para o futuro, o que você tem, como você pensa para... Como eu te disse, né, eu sou empresária, eu navego em algumas áreas, eu e minha família, eu e meu esposo, a gente tá abrindo um café, passamos por muito challenge, sempre fazendo várias coisas, mas eu trabalho com mulheres e eu tenho esse desejo, né, no meu coração, de ajudá-las com identidade e propósito, de que elas também descubram o talento delas, que elas se aceitem e que elas se descubram em Deus, que elas descubram o propósito de vida delas, que todo mundo tem um talento, Deus depositou em nós sementes e a gente não descobre porque a gente se compara um com o outro ou porque a gente está sofrendo demais, como eu. Nunca reconheci os meus talentos por causa do sofrimento, entendeu? Até eu parar de sofrer e descobrir, uau, eu sou isso. Nossa, Deus me deu isso, me deu essa capacidade, então eu quero que outras mulheres experimentem isso. Eu sou psicóloga, podem me procurar no meu Instagram. E inteligência emocional. Falo muito de inteligência emocional no nosso blog, do nosso Elas Talk Show. Gente, a gente tem um website, tem um blog, tem artigos lá sobre inteligência emocional pra gente aprender a responder. Às vezes a gente está respondendo coisas, gatilhos que não tem nada a ver com aquela situação, mas sim com memórias que a gente tem, né? Então, com o meu conhecimento, hoje eu quero ajudar outras mulheres a desabrocharem. Uma mulher curada, ela cura. Tá aqui o exemplo, né? Toda mulher curada tem o poder de curar. Né? Isso e a sua dor se transformou em bênção para as pessoas, para você e para muitas mulheres. Amém. Assim, que Deus abençoe a sua vida, sabe? Amém. Que você realmente prospere nesse propósito que Deus te deu. Né? Por isso, agora eu vou voltar um pouquinho, se vocês me permitem, rapidinho, voltar lá no início da sua entrevista. Foi por isso que Deus não te deixou, você não morreu. Deus preservou a sua vida, porque Ele tem um propósito nisso para a sua vida, para você curar mulheres. Olha que lindo isso, Lídia. Deus poupou minha vida duas vezes. Poupou sua vida duas vezes para você entregar esse processo. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Lidiane, para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo?
Ó, rapidinho. Além dessa história do nascimento, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive um apêndice estourado e eu quase morri também. Nossa. E eu fiquei hospitalizada um mês. Olha, se Deus... Eu fiquei hospitalizada um mês com infecção. E aí, muita oração, a igreja toda levantou um clamor. E Deus poupou minha vida novamente. Então, realmente, acho que Deus tem propósito para a vida de cada um, não só para a minha. E eu tô muito feliz e grata de estar aqui com você nesse momento. Tô muito feliz pelo nosso projeto. Eu quero que edifique a vida de outras mulheres. É um prazer estar aqui. Eu te amo, irmã. Não, foi muito bom ter te conhecido. Eu também te amo. Foi muito mais ter te conhecido. Gente, nós estamos aqui chegando no finalzinho da nossa entrevista, né? Se vocês foram edificadas, se vocês se identificaram em algum momento dessa entrevista, fala aqui com a gente, né? Coloca a sua opinião, a sua pergunta nos nossos comentários. Nós vamos, assim, ficar super felizes de ouvir de vocês, tá? Compartilha, deixa o seu like e pode perguntar que nós estamos... Né? Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão, de ajudar, de estar aqui para servir vocês. Então, olha, Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Espere, aguarde o nosso próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.